minha saudação a você que nos acompanha na reflexão do Santo do Dia. Hoje, dia 26 de fevereiro, o calendário litúrgico da Igreja celebra a memória de Santo Alexandre. Então, desde alguns séculos antes de Cristo, já havia ali em Alexandria uma forte e numerosa colônia judaica. E foi nessa cidade que se deu mesmo, já antes de Cristo, aquela famosa tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que passou para a história com o nome de 70. O cristianismo, segundo uma tradição, ele entrou em Alexandria com o evangelista São Marcos, que teria sido o primeiro bispo daquela sede. O bispo Alexandre, ele governou esta igreja entre os anos 312 e 326. É claro que nada se sabe da vida dele antes do seu episcopado, ao passo que é bastante conhecida a sua atuação como pastor, ainda mais que no seu tempo, o seu tempo foi marcado pelo nascer e o firmar-se da primeira grande heresia, que foi o arianismo. Este nome, arianismo, vem do seu autor, Ário, que era um sacerdote da igreja de Alexandria. Ário, ele começou a espalhar entre os fiéis, monges e padres, uma doutrina em que ele afirmava que somente o Pai pode ser chamado Deus, enquanto que Cristo é inferior ao Pai, distinto por natureza do Pai e, portanto, criatura, excelente, superior às demais, mas não divina e eterna. O bispo Alexandre, ele percebeu o veneno dessas afirmações e a demonstrou, o seu presbítero, mas tudo inutilmente. Ário continuava a divulgar sua doutrina. Então o bispo Alexandre convocou um sínodo de bispo, onde vieram mais de 100 bispos, que examinaram a doutrina e a reprovaram como contrária ao evangelho e à tradição da igreja. Ário não acatou esta decisão. Andou procurando aprovação em outras igrejas, com outros bispos, de tal modo que a heresia ia se alastrando assustadoramente. O patriarca Alexandre, ele enviou uma carta ao Papa Silvestre, expondo a situação e sugerindo a convocação de um concílio ecumênico que se realizou na cidade de Niceia, na Ásia Menor, no ano de 325. O próprio imperador Constantino, ele considerando que a união e a paz na igreja eram de muita importância política para a paz do império, ele favoreceu a convocação do concílio, colocando à disposição as carruagens do império para o deslocamento dos bispos. No concílio de Niceia, o patriarca Alexandre, ele foi a figura de primeiro plano, junto com os representantes do Papa. Alexandre, já muito velho e enfermo, ele se fez acompanhar pelo seu fiel diácono Atanásio, que ainda não era sacerdote. Este, ainda adolescente, foi notado e apreciado pelo bispo, que o tomou sobre a sua proteção e o tornou seu secretário. E que ele seria o seu sucessor depois, lá na frente, na sede episcopal de Alexandria, e o grande defensor da doutrina de Niceia. Então, essa doutrina, ela está formulada no credo, que nós rezamos nas missas, em que de Cristo se afirma: Filho unigênito do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então a doutrina de Ário, ela foi declarada herética, e o patriarca Alexandre, ele pôde voltar à sua sede a fim de purificá-la do veneno dessa doutrina. E quando ele voltou do concílio, ele foi acolhido triunfalmente em Alexandria. Este foi um árduo combate, que a igreja venceu graças à fé inabalável de Alexandre. De Alexandre se conservam várias cartas de grande importância histórica e também doutrinal sobre o início da heresia ariana. Alexandre faleceu em sua sede episcopal no dia 26 de fevereiro de 326, um ano após o concílio de Niceia, deixando ao seu discípulo Atanásio a herança do pastoreio e da luta contra a heresia. Santo Alexandre, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.